E você que está acompanhando com a gente, nós temos aqui a Natália Bramalhão, ela que é consultora internacional, diretamente lá de São Paulo, vai conversar aqui com a gente, porque mesmo com toda essa pandemia, com tudo isso que acontece no mundo todo, né, nós temos aí um sonho de muita gente que é a cidadania italiana, né? Aqui no Itapetininga, uma cidade que tem uma colônia italiana muito forte, a imigração veio para cá, que faz parte das nossas raízes aqui. Então nós vamos conversar lá com a Natália. Natália, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio. Como estão as coisas aí em São Paulo? Já está tudo entrando mais ou menos nos eixos, ainda não? Boa tarde. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar para vocês sobre cidadania italiana e eu espero que eu consiga tirar muitas dúvidas. A situação aqui em São Paulo está melhorando, mas não está muito boa. O comércio voltou, mas infelizmente o coronavírus está matando muitas pessoas, então está normalizado. Muito bem, né? Ainda tem um longo caminho para nós percorrermos aí. Mas, Natália, já conversando com a gente então a respeito da cidadania italiana. A primeira coisa que eu gostaria já de perguntar para você, né, é como que a pessoa, vamos dizer assim, como que normalmente é despertado esse interesse, né? A pessoa que ela tem uma descendência direta, ou às vezes é uma descendência um pouco mais longa. Até quando ela pode, vamos dizer assim, ainda recorrer, tentar essa cidadania italiana? Na maioria dos casos, as pessoas se interessam pela cidadania por descendência, tá? Mas existem outros meios de requerer. Seria por casamento, por tempo de residência na Itália. Então, hoje, a maior procura é por descendência, porque existe mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Isso representa cerca de 15% da população. E até quantas gerações ele poderia recorrer a isso, né? Você fala que seriam 30 milhões, mas acredito que não todos diretamente, não filhos de italianos aqui no Brasil, né? Mas até quando isso é aceito aí pelo governo da Itália para emitir a cidadania? Não existe limite de geração, mas tem um problema. Quanto mais distante a geração, por exemplo, um pentatavô italiano, mais difícil localizar os documentos para poder provar a sua ligação com o italiano. Ah, muito bem, olha só, então essa informação aqui, pessoal, eu sempre achei que tinha algum limite, então não existe, mas existe toda a dificuldade e o trâmite, que eu acho que é o grande trabalho mesmo, né, da questão de se ter uma cidadania, que é você conseguir, vamos dizer assim, ter os documentos comprovando, né, ter toda a linha hereditária ali para chegar até você. E como que é feito esse trâmite? Ele é necessário se estar na Itália? Tem como se fazer diretamente aqui do Brasil? Como que funciona, Natália? A cidadania por descendência, ela pode ser feita de 3 modos. Ou pelo consulado italiano, ou diretamente na Itália, ou pela justiça. Pela justiça seria feito uma ação contra o consulado italiano, porque por lei o consulado tem até 730 dias para atender o requerente, e não é isso que acontece. Então é possível fazer pela via judicial, que para quem não pode viajar para a Itália é uma ótima opção, devido à demora do consulado italiano no atendimento dos interessados. A fila de espera é muito longa. Muito bem. E também falando aqui, né, da questão dos custos. É algo muito custoso, hoje em dia é um pouco mais fácil, já foi muito pior. Como que é hoje para uma pessoa que tem esse sonho de conseguir a cidadania italiana? Não é muito difícil. A questão é que muitas pessoas elas não podem viajar para a Itália. Esse é o modo mais rápido de reconhecer. E muitas vezes as pessoas acabam deixando isso de lado por não poder viajar para a Itália e não querer esperar 2 anos ou até mais que isso, dependendo da opção que ela escolher.
Muito bem. E falando também aqui, Natália, uma vez eu entrevistei uma grande figura aqui da cidade, né, dono de um açougue aqui na cidade, onde ele falava que o pai dele era um descendente, ele vinha da Suíça, né, e quando ele chegou no Brasil, quis a cidadania brasileira, ele teve que, vamos dizer assim, como que eu posso falar? Ele teve que tirar a cidadania do país dele mesmo, né? Ele teve que deixar de lado mesmo a primeira cidadania, que no Brasil na época parece que não tinha dupla cidadania, algo desse tipo. Aqui no Brasil ainda vigora isso, ou seja, alguém que é filho de um italiano, mas que veio ao Brasil, se naturalizou, teve uma cidadania brasileira reconhecida. Os descendentes, eles perdem direito a ter a cidadania italiana? No caso de naturalização, se o naturalizado tiver um filho antes da naturalização, não tem problema nenhum. Agora, desculpa, eu errei. Eu falei ao contrário, desculpa. Não, sem problema. Tá. Se o italiano... Você está falando de cidadania da Suíça? Desculpa, eu não compreendi. Não, é que eu citei só um exemplo, é porque assim, o pai dele era suíço, veio para o Brasil e ele se naturalizou, só que na época ele precisou, vamos dizer assim, renegar a cidadania suíça dele para ter só a brasileira. Daí ele fala que depois ele não teve mais direitos. No caso da italiana e no processo de hoje, ou seja, vinha um italiano aqui para o Brasil, vamos dizer assim, meu pai seja italiano, né? Ele veio para o Brasil, mas ele tem a cidadania brasileira também. Eu tenho direito à cidadania italiana? Se ele se naturalizou antes do seu nascimento, não, você não tem direito. Agora, se ele se naturalizou depois do seu nascimento, não tem problema nenhum. Porque quando você nasceu, ele ainda era italiano, ele não tinha se naturalizado. Entendeu? Muito bem, então olha só, é muito importante para o pessoal ir acompanhando também. E existe assim, você citou aqui, né, a questão dos documentos, existe um passo a passo, mais ou menos, para o pessoal entender como que é esse processo, né? Ele teria que já de primeiro ir até a Itália, ou ele tem que conseguir já alguns documentos aqui no Brasil? Como que funciona, Natália? O processo ele é dividido basicamente em 3 etapas. Após o cliente, o requerente, montar a árvore genealógica, ele precisa localizar todos os documentos necessários. Então, o primeiro passo é localizar a certidão de nascimento e casamento do italiano, certidão de nascimento e casamento do filho do italiano, do neto, do bisneto. Isso vai depender da árvore genealógica do requerente. Muito bem. E no caso do casamento, né? Só trazendo a questão do casamento. Se eu me casar com uma italiana exatamente, assim, natural da Itália, eu tenho direito à cidadania. E no caso de me casar com uma descendente que tem a cidadania também, eu também conseguiria requerer a cidadania? Sim, se você casar no civil, você consegue requerer a cidadania após 1 ano e meio, caso vocês tenham filhos, ou 3 anos, caso vocês não tenham filhos. Muito bem, então trazendo aqui pra gente essas informações e quanto aos documentos, você fala aqui, né, você citou que seria a questão da certidão de casamento, também as certidões de nascimento, isso fica disponível? É comum se encontrar, vamos dizer assim, mais do que 3, 4 gerações? É fácil de se encontrar na Itália ou é algo muito difícil? Alguns casos sim, a maioria não. A maioria não é fácil, é necessário uma pessoa especializada para poder fazer as buscas dos documentos. Este é um dos passos mais importantes, porque sem localizar os documentos não tem como você provar que é descendente de italiano. Então, quanto mais antigo for o documento, mais difícil será o trabalho, provavelmente. Alguns casos são fáceis, mas tudo depende da região onde está, e pode também acontecer alguns problemas, como cartório que pegou comune que pegou fogo, Nossa. Cartório que pegou fogo no Brasil, paróquia. Então, tem diversas situações que podem atrapalhar essas buscas de documentos. Muito bem, eu agradeço bastante a sua participação aqui, Natália. E se quiser, vamos dizer assim, para o pessoal que tem esse sonho aí, né? Quais são os grandes benefícios, né? Aquilo que a pessoa, vamos dizer assim, ela consegue, vamos dizer assim, que você recomendaria, assim, essa busca pela cidadania, mesmo para quem tem essa possibilidade aí agora, se você quiser deixar esse recado aqui final para o pessoal.
Então, muitas pessoas, elas têm o direito, elas não sabem que elas têm esse direito. E hoje, na situação atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é muito importante que essa pessoa ela corra atrás desse direito para buscar uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, no Brasil, nós estamos com muitos problemas políticos, agora esse problema do coronavírus piorou muito a situação, então eu acho muito importante quem tem esse direito procurar um especialista. No caso, eu estou à disposição para ajudar quem tiver dúvidas, precisar de um serviço especializado, e o senhor Giovanni, que me deu essa oportunidade de estar aqui falando no programa, ele é uma pessoa também que pode ajudar todas as pessoas que quiserem fazer o reconhecimento deste direito. Muito bem, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente, Natália. Muito obrigado para você e para todo o pessoal aí, os descendentes italianos aqui de Itapetininga também, o seu Giovanni aí também. Agradeço bastante essa situação que trazer essas informações para o pessoal de Itapetininga, né? A TVI, ela serve também para a nossa comunidade e é uma parte muito importante da nossa comunidade aqui de Itapetininga, a comunidade italiana aqui da nossa cidade.